Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos continuar com a nossa revisão de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Prova que será aplicada pela banca IBFC. Na aula de número 1, revisamos o assunto de lógica proposicional. Já na aula de número 2, revisamos o assunto de diagramas lógicos. Inclusive, vou deixar aqui nos comentários o link da revisão desses assuntos. Hoje iremos aprender a como resolver questões de argumentação lógica. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos ver como é cobrado esse assunto em provas de concurso. Olha só, primeira coisa para acertar as questões envolvendo argumentação lógica é entender a sua estrutura. Então, a argumentação é o assunto do raciocínio lógico que busca extrair conclusões a partir das premissas. Ou seja, se eu estou diante de questões onde vai envolver a argumentação, eu tenho que entender a sua estrutura. E a estrutura das questões que vai cobrar de vocês conhecimento de argumentação, ela começa com um conjunto finito de proposições, P1, P2 até Pn. Esse Pn aqui é uma quantidade limitada, está dizendo que é um conjunto finito de proposições, e elas são chamadas de premissas. Tá aqui. São chamadas de premissa e vou ter, consequentemente, uma conclusão, e vai ser chamada de C. E C é chamada de conclusão. Diz que a relação que associa as premissas a uma conclusão é chamada de argumento. Então, a argumentação ela pode ser formada das seguintes maneiras. A partir de uma premissa, que a premissa, nesse caso, iremos observar que é exatamente uma proposição. Então, premissa e proposição, você vai observar que é a estrutura inicial de um argumento. Então, para uma estrutura de argumentação, precisa ter somente uma premissa e uma conclusão, ou tem que ter mais de uma premissa e exatamente uma conclusão. As bancas, inclusive a banca IBFC, já cobrou em uma das suas questões perguntando, olha só, a estrutura argumentativa ou argumentação lógica é formada com uma premissa e uma conclusão? Isso está correto. Pode ser lá mais de uma premissa e uma conclusão? Pode ser. Pode ser uma ou mais premissa, mas obrigatoriamente você vai ter que assinalar aquela que vier na sua estrutura somente ou apenas uma conclusão. Isso é a estrutura de um argumento. Um conjunto de premissas, onde eu tenho lá pelo menos uma ou mais de uma premissa e, consequentemente, eu vou ter uma conclusão. Dentro da estrutura de argumentação lógica, precisamos entender quando o argumento ele vai ser válido e quando o argumento ele vai ser inválido. Então, um argumento será considerado válido quando a sua forma lógica for válida. Então, se você observar, um argumento ele será válido, ele não vai decorrer referente à verdade ou falsidade das premissas. A estrutura lógica que será formada dentro de argumento, isso vai te dar como conclusão uma validade desse argumento. Então, o argumento é válido quando a sua forma lógica for válida, ou seja, a validade do argumento não diz respeito tanto à verdade ou à falsidade das premissas ou da conclusão. A conclusão é consequência obrigatória do conjunto de premissas. Então, quando formos analisarmos a estrutura de um argumento para verificar se vai ser válido ou inválido, o que vamos entender dentro dessa estrutura é a sua formação lógica, é a forma lógica que foi estruturada. Então, relacionada à validade, você tem que levar para a sua prova que não está ligado diretamente à verdade ou falsidade, nem da premissa, nem da conclusão, e simplesmente na sua formação lógica. Existem três formas de verificação da validade do argumento. Já vimos que pode ser através dos diagramas lógicos, na aula anterior, na revisão, na aula número 2, onde a gente faz várias questões envolvendo diagramas lógicos. Você vai perceber que utilizando os diagramas lógicos é quando as premissas vier com quantificadores, com todo, com algum e com nenhum.
qualquer premissa que vier ligada por quantificador, um jeito fácil de representar se o argumento é válido ou é inválido, se está correta a sua estrutura ou se está incorreto, é através dos diagramas lógicos. Vamos aprender aqui como verificar se o argumento é válido ou inválido. Já a segunda maneira, a segunda forma para verificar se o argumento é válido ou inválido é considerando as premissas verdadeiras. Toda vez que eu quero considerar a estrutura argumentativa e eu quero verificar se o argumento é válido ou inválido, é simplesmente eu considerar premissas verdadeiras. Eu vou considerar as premissas verdadeiras quando as proposições ou as premissas for ligadas pelo conectivo e com a proposição simples. Eu posso te dizer, o que mais cobra a banca IBFC é relacionado à proposição simples. Na sua parte final, na sua última premissa, você vai perceber que estamos diante de uma proposição simples. Isso aqui é um clássico caso de uma questão onde vamos utilizar a regra do parzinho, certo? Vamos aprender a fazer questões de lógica proposicional utilizando a regra do parzinho. E temos também outra forma de verificação da validade do argumento, se vai ser válido ou inválido, através da conclusão falsa. Onde eu tenho aqui, considerando a conclusão falsa, eu posso considerar também se o argumento vai ser válido ou inválido. Aqui a gente vai estar diante mais de conectivos, onde vai ter premissas ou proposições ligadas por conjunção e condicional. Se você observar, na condicional só tem uma maneira de ser falsa, é quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falsa. Por isso que eu, iniciando pela conclusão sendo falsa, eu consigo verificar se o argumento vai ser válido ou inválido. Da mesma forma de junção, se eu tenho lá um conjunto de proposição onde é formado apenas por disjunção, eu vou considerar aquela conclusão sendo falsa. Esse tipo de forma de verificação de validade de argumento por conclusão falsa é mais ligada a questões relacionadas a certo ou errado. Questões de concurso envolvendo a banca SESC, SEBRASP, existem muitas questões, diversas questões que ela te pede para verificar a validade de argumento, e se você souber fazer toda a estrutura, considerando aqui a conclusão sendo falsa, fica até mais fácil você considerar se é válido ou se é inválido. Para a banca IBFC, as duas formas utilizadas para a verificação da validade do argumento, vamos utilizar aqui tanto diagramas lógicos como a verificação das premissas verdadeiras. Então, tem várias questões utilizando essas duas formas de chegar à validade do argumento. Vamos aplicar exatamente em cima dessas duas formas. Então, a estrutura da validade do argumento, você vai perceber, como vimos, ela pode ser válido, o argumento pode ser válido ou o argumento pode ser inválido. Quando é que o argumento é válido? Você vai perceber que eu tenho exatamente quatro maneiras, né? Tá aqui 4 maneiras de representar como sendo um argumento válido. Primeira maneira de considerar que o argumento é válido é considerando as premissas verdadeiras. É o que mais cai em prova para você verificar se o argumento é válido, considerando as premissas verdadeiras. Considerando as premissas verdadeiras, se você no final observar que a conclusão ela deu exatamente verdadeira, essa conclusão aqui decorreu exatamente da minha premissa, isso daqui é um argumento válido. Se eu quero analisar se o argumento é válido, uma das formas é de você analisar as premissas verdadeiras. Se você está considerando as premissas verdadeiras e sua conclusão também é verdadeira, esse argumento é válido. Já se você está analisando suas premissas verdadeiras e na minha conclusão eu achei o valor lógico da minha conclusão sendo falsa, a estrutura dessa argumentação, dessa questão envolvendo a argumentação, vai ser exatamente falso. Ou seja, se eu considerar tudo verdadeira a minha premissa, se a conclusão for verdadeira, você vai perceber que o argumento é válido. Já se a conclusão for falsa, você vai observar que o argumento é inválido. Eu tenho também a possibilidade da conclusão ser falsa, foi o que a gente disse nessa partezinha da terceira possibilidade para verificar se o argumento é válido ou o argumento é inválido. Considerando a conclusão falsa, você vai perceber que eu tenho 3 possibilidades do argumento ser válido. Quando vai ser? Se você começar pela conclusão, verificando que ela é falsa, você vai perceber o comportamento da premissa ou das premissas.
Se a sua premissa tiver pelo menos uma estrutura onde eu tenho lá valor lógico sendo falso, você vai perceber que o argumento é válido. Se eu estou analisando a minha conclusão sendo falsa, encontrei lá na premissa número 2 uma proposição falsa, eu já paro por ali, porque eu já sei que esse argumento vai ser válido. Se eu estou iniciando uma estrutura argumentativa, onde a minha conclusão é falsa, encontrei na primeira premissa uma premissa com valor lógico falso, eu já paro por ali, porque eu tenho pelo menos uma falsa. Se eu tenho pelo menos uma falsa, meu argumento vai ser válido. E se eu estou analisando a estrutura argumentativa, se a conclusão for falsa, e eu tenho lá as duas premissas sendo falsa, essa estrutura argumentativa ela vai ser válida. Só será inválido, você vai perceber, quando eu começar com a conclusão, estou começando com a conclusão, e eu fiz análise das minhas premissas. Nessa análise das minhas premissas, observei que todas as duas, tanto P1 como P2, né? Aqui está P1, mas aqui você vai colocar como sendo P2. Coloquei aqui, ou a premissa número 1, ou a premissa de número 2, você vai perceber que se der valor verdadeiro, as duas premissas sendo verdadeira e a conclusão sendo falso, é a possibilidade desse argumento ser inválido. Então leve essa estrutura argumentativa, porque a banca já cobrou em prova, considerando exatamente essa estrutura de argumento válido. Então o argumento válido pode acontecer quando as premissas é verdadeira e a conclusão é verdadeira, e quando eu tenho pelo menos uma falsa, só tenho pelo menos uma premissa falsa, existe a possibilidade da com a minha conclusão sendo falsa, do meu argumento ser válido. Então leve essa estrutura. Então agora vamos fazer questão de prova para a gente verificar como é cobrado pela banca IBFC. Questão número 1. Olha o que cobrou a questão número 1. Em relação à lógica de argumentação, assinala a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Os argumentos podem ter apenas uma premissa, foi o que a gente viu no início, ou várias. Contudo, só haverá uma o quê? Na estrutura de lógica de argumentação ou de argumentação lógica, você percebeu que está falando de premissas e também está falando de conclusão. Essa é a estrutura de argumentação. Então, quando eu tenho lá um argumento formado por uma premissa ou com várias premissas, só haverá uma conclusão. Isso é a estrutura em lógica de argumentação. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra D. Lembre-se, uma premissa e uma conclusão é a estrutura do argumento. Várias premissas e também uma conclusão também é uma estrutura de argumentos. Questão de número 2. Está lá. Analise as afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Está aqui. Item número 1, item número 2 e item de número 3. Para a gente verificar se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso esses itens, né? Porque ele pergunta aqui se estão corretas quais afirmativas. Então também é uma questão onde eu tenho que analisar a estrutura argumentativa para verificar aquela que vai ser verdade e aquela que vai ser falsa. Então vamos observar que na letra A, ela te diz no item 1, né? No item 1 aqui, no item 1, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissa e uma conclusão. Novamente, a IBFC voltou a repetir. É idêntica à questão anterior, onde ele disse lá, olha, a estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas. Isso a gente viu, está correto. Vai ter também uma conclusão, vai estar correto. Então, uma estrutura argumentativa é formada exatamente do que a banca te deu aqui. A argumentativa é construída através de uma ou mais premissas e uma conclusão. Isso está verdadeiro, isso aqui está ok, isso está correto perfeitamente, como se traz aí o conceito de lógica de argumentação. Isso é verdade. Aí no item 2, ele vai dizer o seguinte: caso uma premissa seja falsa, está aqui, caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseia nela será sempre inválida. A gente viu exatamente na estrutura desse exemplo de validade do argumento. Comando a questão te deu.
Caso uma premissa seja falsa, está dizendo que vai ser inválida em qualquer situação. Se uma premissa for falsa, você vai perceber que o argumento ainda ela pode ser estruturado como sendo um argumento válido. Quando eu tenho um argumento com conclusão falsa, pelo menos uma premissa sendo falsa, meu argumento é válido. Então você vai perceber que esse item 2 ele está errado, ele está falso, porque quando ele afirma, dizendo lá, qualquer situação onde eu tenho premissa falsa, vai te dar sempre inválido a estrutura. E isso está errado porque pode existir premissa falsa e também conclusão falsa, e meu argumento ele vai ser válido, ou a argumentação vai ser válida. Está errado porque não é sempre. Existe a possibilidade da minha conclusão, ó, a minha conclusão ela ser falsa. Se a conclusão é falsa, então meu argumento ligado a uma premissa falsa, ela pode ser um argumento válido. Ok. Já no item 3, olha o que vai dizer o item 3. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de duas premissas. Isso aqui está errado, porque uma estrutura argumentativa ela pode acontecer com uma ou com mais premissas. Está dizendo aqui no item 3 que uma estrutura argumentativa necessita ao menos de duas premissas para ser considerado válida. Isso está errado, porque pode acontecer da estrutura argumentativa ter só uma premissa. Inclusive nessa lista de questões, a gente vai fazer uma questão onde eu tenho lá apenas uma premissa e nas alternativas vai te pedir ali aquela informação que vai te dar uma conclusão válida. A gente vai fazer uma questãozinha envolvendo uma premissa e também uma conclusão. Olha para as alternativas, qual é o item que está correto? Então o item que está correto só seria 1, apenas uma está correto. A afirmativa 1 você encontra na alternativa letra A. Mais uma questão agora de número 3. Olha o que vai te pedir na questão número 3. O argumento é considerado válido, então quero saber quando o argumento vai ser considerado válido, quando a sua conclusão se segue das premissas. Quanto ao significado do termo validade em lógica, assinale a alternativa correta. Então você teria que procurar aquele significado que vai trabalhar com a validade do argumento. E a gente viu, a validade do argumento não te diz respeito à verdade ou falsidade das premissas ou da sua conclusão, mas tão somente à formação lógica do argumento. Um argumento é válido quando a sua forma lógica é válida, ou seja, você teria que marcar como resposta correta aquela que está exatamente na letra C. Então a validade não diz respeito à verdade ou à falsidade das premissas, nem tampouco da sua conclusão. A validade do argumento vai estar ligada à sua formação lógica. Então, a validade do argumento está ligada à sua formação lógica. Um argumento é válido quando a sua forma lógica ela é válida. Isso daqui é o conceito relacionado ao termo validade em lógica de argumentação. Então, por isso você teria que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra C. Professor, e por que a letra A, letra B e letra D estão incorretas? Você vai perceber que na letra A ele vai te dar até uma alternativa verdadeira, onde ele diz, né, se as premissas são verdadeiras, foi o que a gente iniciou o nosso estudo, se as premissas são verdadeiras e eu também tenho uma conclusão verdadeira, e esse argumento é válido. Isso aqui dentro da estrutura argumentativa, o argumento é válido quando as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Ela está errada porque não é o conceito de validade do argumento. Aqui o comando da questão perguntou o que significa, né? Quanto ao significado da validade do argumento. A validade do argumento você vai perceber que é na sua forma lógica. Leve esse conceito, porque a IBFC já cobrou. O significado de validade do argumento não está ligado às premissas e tampouco à sua conclusão, certo? Aqui é uma maneira de verificar, na letra A, é uma maneira de verificar se o argumento é válido ou inválido, considerando premissa verdadeira, conclusão verdadeira, consequentemente, a sua estrutura argumentativa vai te dar o argumento válido.
Então esse item está falso, não pelo seu significado de validade, como colocou aqui, né? Como a sua estrutura de argumento válido, mas está errado porque não é o significado correto do termo validade. Na letra B, do mesmo jeito, né? Na letra B você vai perceber que o argumento é válido quando é impossível que a conclusão seja falsa. Você vai ver que o argumento, para ser válido, a gente viu que ele pode acontecer. Ele colocou esse termo impossível, o correto também poderia ser possível. Quando eu tenho uma conclusão sendo falsa, você vai verificar que existe a possibilidade do meu argumento ser válido. Na letra D, a validade diz respeito ao juízo de verdade de uma proposição lógica. Você vai ver que a validade referente à estrutura argumentativa não está ligado à verdade ou falsidade de uma proposição, mas sim na sua forma lógica. Por isso que a alternativa C está correta. Questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. Considere os argumentos abaixo, para os quais P1 e P2 são as premissas e C a sua conclusão. Tem o argumento 1, tem o argumento 2. Sobre estes argumentos, assinale as seguintes afirmativas. É para você verificar. Eu tenho aqui dois itens e tenho o terceiro e o quarto e quer verificar, né? Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas incorretas. Então, já vou destacar aqui. Eu quero analisar aqueles itens que vai ser falso, ó, que vai ser errado, vai ser incorreto. Então, vou voltar e a gente vai estruturar. Agora, a partir dessa questão, iremos trabalhar como funciona a parte de argumento através tanto de diagrama e tanto também com a regra do parzinho, que é quando o argumento tem premissas todas verdadeiras. Nessa questão número 4, ela te deu quantificador, tanto do argumento 1 como no argumento número 2. Você vai perceber aí que eu estou trabalhando com todo. Se eu estou trabalhando com todo, eu tenho que representar através de diagrama. Eu vou representar através de diagrama. Então, no argumento número 1, eu tenho um quantificador todo, inclusive fizemos essa aula referente a diagramas lógicos, na aula número 2, e lá tem um passo a passo de como acertar as questões envolvendo os quantificadores. Então, tenho aqui o todo, você vai perceber que o todo é onde eu coloco um diagrama menor dentro de um diagrama maior, está aqui, e o que vem perto do todo, os pinguins, é o que fica na parte de dentro, no diagrama menor, está aqui. Onde lá, todos os pinguins são aves. Coloquei aqui, o conjunto menor é o pinguim e o conjunto maior é o aves. E agora ele vai te dizer, picolino é uma ave. Se picolino é uma ave, você vai perceber que ele pode ficar nessa parte de fora, onde está somente o conjunto de todas as aves, ou ele pode ficar aqui, ó, porque todos os pinguins são aves. Então, picolino, ele pode estar aqui. Conclusão. Em lógica argumentativa, a sua conclusão ela não pode ter margem para erro. Não pode ter duas possibilidades na sua conclusão. Se você observar onde ele está falando que picolino é uma ave, ele pode ficar somente em ave sem ser pinguim, e ele pode ficar em pinguim simplesmente sendo pinguim e aves ao mesmo tempo. Olha a sua conclusão. Na conclusão está dizendo lá, afirmando, concluindo que picolino é um pinguim. Eu não posso concluir que picolino é um pinguim, porque picolino ó, ele pode ficar fora do conjunto de todos os pinguins. Eu tenho essa possibilidade de picolino ele ser simplesmente uma ave, sem ser necessariamente um pinguim. Então, por isso que esse argumento ó, ele é considerado como sendo um argumento inválido. Toda vez que eu quero analisar a estrutura argumentativa e der para você margem de mais de uma escolha, você vai te dizer que esse argumento é inválido. Na estrutura argumentativa não há margem para erro. Na estrutura argumentativa você tem que ter certeza, sua conclusão tem que ser certeza, apenas uma representação padrão. Então, argumento número 1 encontrei como argumento inválido. Já o 2, vamos fazer agora o argumento número 2. Também está diante aqui do todo, então eu tenho que fazer o diagrama referente ao todo, onde ele diz todo homem é mortal, colocando aqui
O diagrama do todo é essa representação, é uma bolinha menor, onde eu coloco outra bolinha maior. O homem é a parte que está ligada ao todo, é a parte do diagrama menor, está aqui o homem, todo homem é mortal. Vou colocar aqui o conjunto do mortal, o M. Então, todo homem, todo conjunto do homem está dentro do conjunto do mortal. Agora ele vai te dar um homem. Quem é o homem que ele te deu? Ele te deu aqui Sócrates. Sócrates é um homem. Então, se Sócrates é um homem, ó, você vai colocar ele apenas dentro do homem. E a sua conclusão? Você vai perceber que Sócrates é mortal. Então, observa, se todo homem é mortal e eu selecionar Sócrates, você vai perceber que não há margem para discussão, não há margem para erro. Não há margem para divergência, onde eu colocar qualquer homem aqui, qualquer pessoa no conjunto de homem, consequentemente ele vai ser mortal. Então, por isso que esse argumento ele vai ser válido. Não existe outra possibilidade de escolha. O argumento válido é aquele que a sua conclusão decorre exatamente das premissas. Foi o que aconteceu. Sócrates é mortal porque a estrutura argumentativa formada pela premissa do número 1, premissa do número 2, te deu informação suficiente para você concluir. Então, a sua conclusão decorre exatamente das informações prestadas pela premissa. Então, isso aqui é um argumento válido, certo? Então, eu tenho lá o argumento 1 como sendo inválido e o argumento 2 como sendo válido. Já quero te dizer, essa estrutura argumentativa, foi dada aqui no argumento número 2, ela é uma estrutura dedutiva, onde parte de uma informação geral e eu tiro aqui uma informação particular. Toda vez que eu saio de uma informação geral e venho para uma conclusão particular, a estrutura é dedutiva. E essa estrutura, já posso te dizer que é uma estrutura conhecida dentro de lógica, e lá no raciocínio lógico analítico, é uma estrutura de um silogismo. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Essa é a estrutura do silogismo. Na próxima aula iremos estudar a parte de raciocínio lógico analítico e eu vou separar exatamente esse exemplo para a gente fazer a análise completa da estrutura do silogismo, onde eu tenho lá uma premissa maior, uma premissa menor e a sua conclusão. A estrutura do silogismo pode ter termo maior, termo menor e termo médio. Vamos levar para o próximo vídeo, para a próxima aula, essa estrutura de silogismo, que é uma estrutura também argumentativa, é um assunto que será cobrado também no seu edital, que chama lá raciocínio lógico analítico. Perfeito, padrão. Então vamos analisar aqui as afirmativas para a gente verificar qual é que vai estar correto ou incorreto, como o comando da questão te pediu. Então está dizendo no item 1, são ambos argumentos válidos. Então já está errado porque o argumento número 1 vimos que é inválido e apenas o argumento 2 é que é válido. Então esse item 1 ele vai ser falso. Colocando aqui item 1 falso. Apenas o argumento 2 é válido. Realmente está correto. Analisamos os dois argumentos e vi aqui que o argumento número 2 é válido, pois a sua conclusão se segue necessariamente da premissa. Então isso aqui eu já sei que é válido. Já o 3, o item 3 está dizendo o argumento 1 é válido. A gente viu, ó, volta lá só para você confirmar. O argumento 1 é inválido, então não é válido. Esse item 3 ele é falso. Eu já coloco o Fzinho aqui para dizer que está incorreto. O argumento 1 é inválido. Realmente, vimos que o argumento 1 é inválido, pois a sua forma lógica é inválida. Então, você vai perceber que o argumento 1 te deu lá como conclusão inválida, né? A sua conclusão, você analisou lá, deu duas possibilidades de resposta. Então, por isso que a conclusão não obedece o que as premissas te deu. Se não obedece, esse argumento, a sua estrutura, ele vai ser inválida. Sua forma lógica é inválida. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, tem dois itens que é verdadeiro e tem dois itens que é falso. Quem são os dois itens incorretos? É o item 3, está aqui. E eu tenho também o item de número 1. Então, nas alternativas, você teria que procurar 1 em 3. Qual é a alternativa que te traz aí 1 em 3? 1 em 3, alternativa correta, alternativa letra A.
Questão número 5. Olha o que vai dizer a questão número 5, onde a gente vai trabalhar agora com a argumentação se é válido ou se não é válido através dos quantificadores. O item 1. Todo aluno desta escola é inteligente. Marco é aluno dessa escola, logo Marco é inteligente. O item 2 também trabalha com todo. Se eu estou trabalhando com proposições onde estou te dando o todo, você deve colocar ela no formato de diagramas para analisar a sua estrutura. Vou colocar o item 1, colocando aqui o item 1 para a gente analisar se é válido ou se é inválido. Todo aluno dessa escola é inteligente. Está aqui o todo, inclusive é uma estrutura dedutiva através do silogismo, onde eu tenho lá todo aluno dessa escola. Aqui está o aluno e está aqui o conjunto inteligente, colocando aqui, todo aluno dessa escola é inteligente. Olha o que ele vai te dizer, vai selecionar uma pessoa. Diz lá, Marco é aluno dessa escola, tá aqui Marco. Se Marco é aluno dessa escola, você vai perceber que não há margem para erro, aonde está concluindo que Marcos é inteligente. Marcos é inteligente, Marco é inteligente. Por que Marco é inteligente? Porque todo aluno que está nessa escola, ele vai ser inteligente. Qualquer aluno que eu selecionar, qualquer nome que for colocado aqui, né, afirmando relacionado a ser aluno, Marcos, João, Pedro, Maria, Josefa, então qualquer nome que fosse dado aqui, você vai perceber que é satisfazer exatamente na sua conclusão como decorrência das premissas. Então por isso que esse argumento é válido. Isso aqui é ok, realmente o argumento é válido, certo? Agora no item 2, analisando aqui o item 2. O item 2 também trabalha com quantificador. E foi nosso início. Está te dando aqui apenas uma premissa e a ideia do logo é a ideia de conclusão. Então está aqui a minha conclusão. Eu tenho a premissa formada por todo x é y. Então é um quantificador. Está aqui o todo. Todo é um desenho representando um diagrama menor e um diagrama maior. Tem o x, que é o menor, isso aqui é muito importante, o conjunto x é o que vem ligado ao todo, e eu tenho o y, tá aqui o y, que é o conjunto maior. Olha a conclusão. A conclusão está afirmando que todo y é x, basta você encontrar uma. Se você encontrar um y que não é x, essa minha conclusão ela vai ser inválida. Isso aqui tem um erro, isso aqui é falso, porque eu não posso garantir. Aonde está afirmando que todo y é x, se você encontrar um y que não é x, que não seja x, esse argumento já fica inválido. Então a sua conclusão não é decorrência da minha premissa. Se não é decorrência da minha premissa, esse argumento é inválido. Então nessa estrutura perguntava qual dos itens ou qual do item vai ser considerado como sendo válido. Então eu só tenho um item, que é o item 1. Então o item 1 que é válido, você ia considerar como resposta correta para essa questão a alternativa letra C. Apenas o item 1 é um argumento válido. Coloca no teu material. O item 2 é considerado um argumento inválido. Inválido, eu já quero te deixar dois nomes. Ó. Não comentei, mas pode vir para vocês. Coloca aí no materialzinho de vocês. Me lembrei agora, aonde tem lá argumento inválido, você vai colocar para a sua prova. A banca ela pode te dar dois termos relacionados à invalidade do seu argumento, certo? Então, relacionado à validade, se é válido ou se é inválido. Uma das formas para ela colocar é dizer que não é válido, certo? A gente viu isso na questões anteriores. Mas vem dois termos que já caiu em prova, que é os termos considerados como sendo uma falácia. Então pode vir esse termozinho, falácia. Falácia, a sua estrutura argumentativa vai te dar lá como sendo inválido, certo? Então a argumentação inválida pode ser chamado também como sendo uma falácia. E pode vir também na sua prova esse outro termo, sofismo. Aqui, ó, sofismo. Sofismo também é considerado como sendo um argumento inválido.
pode vir lá nas alternativas dizendo, olha, a estrutura argumentativa, onde tem na sua decorrência premissas verdadeiras e sua conclusão falsa, eu tenho exatamente uma falácia. Está correto? Está correto. Tenho exatamente um sofismo. Está correto? Está correto. Então, leve esses três termos. Argumento inválido, uma falácia ou um sofismo é quando a estrutura argumentativa ele está exatamente como a sua conclusão não decorrendo das premissas. É um argumento inválido. Ok. Então, questão número 6. Olha o que vai te pedir aqui na questão número 6. Foi o que eu falei para vocês. Então, a estrutura argumentativa ela pode vir com uma premissa ou com várias premissas. Essa questão te pede. Considere verdadeira a frase. Toda professora gosta de aprender. Então, a alternativa que apresenta uma argumentação correta. Uma argumentação correta é aquela que a sua estrutura decorre, a sua conclusão, né, decorre exatamente da minha premissa. Então, é um argumento válido. Toda vez que o comando da questão te der uma estrutura argumentativa, onde eu tenho um quantificador, uma proposição quantificada, se você quiser representar através de diagrama, dá correto. Mas se você desejar, você vai perceber que o todo, dentro da lógica, ele faz uma equivalência com o condicional, onde eu tenho lá toda professora, tá aqui, toda professora gosta de aprender. Vou colocar desse jeito, gosta de aprender. P de professora, G do verbo aqui gostar, gosta, e o A de aprender. Então, toda professora gosta de aprender, eu posso escrever ela como sendo uma condicional, o se então. Vou colocar aqui a setinha representando o condicional. Primeira parte é o P, é professora, e a segunda parte é gosta de aprender. Se é professora, então gosta de aprender. Então, o todo, ela tem, dentro da estrutura argumentativa, uma relação com o condicional, com o se então. Então, se é professora, então gosta de aprender. E uma das regras de argumentação para te dar como resposta correta é a regra de equivalência. Ele pede aqui uma equivalência dessa condicional. Então, basta você utilizar nossas regras de equivalência, nesse caso aqui, a condicional, onde a gente determinou a regra de equivalência da estrutura condicional, da estrutura se então, como sendo o IN. Esse I é o inverte, esse aqui é o nega. Vou inverter as minhas proposições. É aquele caso clássico da regra da contrapositiva. A contrapositiva nos garante. Se eu tenho uma proposição condicional e eu quero uma equivalência a ela, ela também será outra condicional. De que forma vai ficar a estrutura argumentativa equivalente a o sim então? Eu vou pegar a parte final onde diz lá gosta de aprender, vou trazer para o início, eu tenho que inverter as proposições, eu tenho que negar. Isso aqui é a negação, é o não, é o tio. Estou dizendo agora que não gosta de aprender. E no final, aquela parte que estava no início do se, eu vou jogar para depois do então. Você vai perceber que onde eu estou afirmando que é professora, no final agora vai ficar com a negação. Vou colocar o tio, colocando aqui não é professora. Então, nas alternativas, você teria que procurar uma que falasse referente a qualquer personagem. Vou colocar aqui porque é a ideia do todo. Está dizendo que toda professora gosta de aprender. Qualquer pessoa que o comando da questão fizer referência vai bater. Nas alternativas você vai perceber que ele te deu personagens como Paula, como Joana, como Carla, como Ana. Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer pessoa. Aqui é qualquer pessoa. Na sua estrutura você tem que procurar uma alternativa onde vai estar com as duas negações. As duas negação e também com a inversão das proposições. Gosta de aprender tem que ficar no início e professora tem que estar lá no final. Qual das quatro alternativas vai manter essa estrutura? De inverte e nega. Tá aqui, ó, a alternativa letra C. Eu tenho a negação, inverteu a proposição, onde tem gosta de aprender, colocou lá gosta de aprender, tá com a negação. Tá um então, tá aqui, ó, é o sim então, não é obrigado nesse tipo de questão vir começando com se, pode ser aqui oculto ou suprimido o se, mas a estrutura, se você observar, todas elas têm um então, ó, tem um então, é o sim então, é o condicional. E na parte final eu vou colocar a professora, e essa professora
ela tem que vir com a negação do verbo. Se eu estou dizendo que toda professora gosta de aprender, uma forma de argumentação correta seria: Carla não gosta de aprender, então não é professora. Isso você teria que marcar como resposta correta para essa questão. Então, toda vez que vier lá uma premissa ligada com apenas um quantificador, dá para você fazer simplesmente pelo sinônimo do condicional. Lembra, o todo eu posso representar como sendo o sim então. Toda professora gosta de aprender, posso dizer, se é professora, então gosta de aprender. Isso daí é sua estrutura normal de sinônimo do todo. Já se eu quero uma equivalência, você pode jogar lá pela contrapositiva, inverte e nega, que vai dar certo. Você vai procurar na alternativa, onde tem lá as duas com negação e as duas que foram invertidas. Nessa questão, você percebe exatamente a estrutura na alternativa letra C. Mais uma questão agora, que ela vai trabalhar com validade ou invalidade do argumento. Observe o seguinte, eu tenho 3 itens e no item 1, item 2 e item 3 eu quero saber se vai ser válido ou se não vai ser válido. Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que quer verificar qual dos 3 itens aqui é válido ou não é válido, que é considerado inválido. Só quero verificar que cada item é válido ou inválido, eu tenho que saber qual vai ser a regra que eu vou aplicar. Observe que apenas o item 3 aqui é que eu estou trabalhando com quantificador. Eu tenho o todo e eu tenho o existe. Lembra? O todo é classificado como sendo um quantificador universal. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula na estrutura do silogismo. E o existe você tem que levar, que é um quantificador existencial, certo? Só para a gente adiantar um pouco da nossa aula de raciocínio lógico analítico. Os outros 2 itens, se você observar, eu estou com proposições. Ó. Eu estou aqui com o conectivo se, então, tem um condicional, tem uma proposição simples e eu tenho uma conclusão. Essa ideia de logo é a sua ideia de conclusão. Todas elas aqui eu estou com a parte final como sendo logo. Então, eu tenho proposição no item 1, que é um condicional, proposição composta. No item 2, eu tenho uma proposição composta com a minha disjunção, conectivo ou. Eu vou analisar. Como aqui está pouco espaço, está um pouco apertado, eu tenho que analisar o item 1, item 2 e item 3 através da regra do parzinho do item 1 e item 2 e através do diagrama no item 3 para verificar a validade do argumento. Então, vou abrir aqui exatamente uma tela somente com os itens para a gente analisar a validade dos itens. Coloquei aqui já de forma estruturada, onde diz lá, se Carlos é advogado, então passou no exame. Observe que eu tenho uma estrutura condicional, então vou montar essa estrutura através da regra do parzinho. Toda vez que você quer verificar a validade do argumento, se não está sendo representado pelo diagrama, um dos casos é você representar através da lógica. Vou representar aqui através de símbolo lógico. Tá aqui o condicional, é o sim então. A primeira parte, onde fala Carlos é advogado, vou chamar de CA, representando aqui a primeira parte, CA. A segunda parte, está dizendo lá que Carlos passou no exame. Vou chamar assim, ó, Carlos passou no exame. O P de passou e o E de exame. Coloquei aqui. Já na segunda proposição, que é uma proposição simples, ele está te dando aqui com a negação, ó, representando uma proposição que não é afirmando, né? É com a negação. Carlos não passou no exame. É a segunda parte da minha condicional, só com a negação. É o tio. Então, Carlos não passou no exame. A representação lógica é colocando a negação no início. E a sua conclusão? Como ele colocou aqui para a gente verificar. Está verificando se Carlos não é advogado. Referente a Carlos não ser advogado, você vai perceber que é com a negação. Eu também tenho aqui a negação e eu quero verificar o CA. Quero verificar o valor lógico dessa proposição. Se o valor lógico dessa proposição que está na conclusão for verdadeira, você vai dizer que esse argumento é válido. Se a conclusão desse argumento, se eu encontrar o valor lógico dele, você vai perceber que
ele vai ser inválido. Se for verdadeiro, válido. Se for falso, o resultado vai ser inválido. Então, para isso, para eu encontrar o valor lógico da minha conclusão, eu preciso colocar tudo verdadeiro na minha premissa. Vou considerar minhas premissas como sendo tudo verdadeiro. Se eu tenho a negação de CEP, né, que é Carlos passou no exame, como sendo verdadeira, a sua afirmação ela vai ser falsa. Esse tipo de questão, quando eu tenho uma proposição negando e eu tenho uma proposição afirmando, eu tenho valores lógicos trocados. Se a negação é verdadeira, a sua afirmação vai ser falsa. Para que a condicional seja verdadeira, eu quero encontrar o valor de Carlos é advogado, a primeira parte, e Carlos ser advogado, você vai perceber que não pode ser verdadeiro. Se for verdadeiro, a sua estrutura do condicional vai ficar vou fazer faxina, que é aquela regra da negação do condicional. Primeira verdadeira, segunda falso, o resultado vai ser falso. Eu não quero que o resultado seja falso, eu quero que o resultado seja o quê? Verdadeiro. Então você vai perceber que exatamente onde tem lá o valor CA, esse valor vai ser falso. Se Carlos é advogado, é falsa. Então a sua negação, quando eu faço isso em lógica, tem uma afirmando e eu tenho uma negando, uma é falsa, a sua conclusão ela vai ser verdadeira. Se eu tenho lá afirmando que Carlos é advogado como sendo falsa, a sua conclusão, onde ele diz lá que Carlos não é advogado, isso vai ser verdadeira. Se isso é verdadeira, você vai dizer que isso é válido. Sua conclusão é verdadeira, então a sua conclusão decorrendo das premissas verdadeiras, isso é argumento válido. Então já sei que o item 1, o argumento é válido. Item 1, argumento válido. Vamos analisar agora o item 2, que é do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeito, vou representar através de símbolo lógico a sua estrutura. Só que agora estou diante do conectivo OU. Colocando aqui conectivo OU, primeira parte, Maria assiste TV, vou representar nesse formato. Maria TV, tá aqui, ó, Maria TV, para dizer que Maria assiste TV. Conectivo OU, e a última parte vai trabalhar com Felipe, ó. Felipe joga futebol, colocando aqui, Felipe joga futebol, representei nesse formato. A segunda proposição simples, agora vai trabalhar com a negação, que é a mesma informação que ele te deu aqui na segunda parte da minha disjunção, onde ele fala lá de Felipe joga futebol. Só que agora não será afirmação, será com uma negação, porque ele te deu aqui que Felipe não joga futebol. Felipe não joga futebol. Conclusão que ele te deu. Maria não assiste TV. É a negação da primeira parte da minha disjunção. Então, Maria assiste TV. Eu disse lá que essa é a minha afirmação. Maria assiste TV. Se eu quero verificar a negação, eu vou colocar aqui o tio para representar. Da mesma forma, esse tipo de argumento, para ser válido, eu preciso que a minha conclusão seja verdadeira. Para esse tipo de argumento, se a minha conclusão, se eu encontrar o valor lógico sendo falsa, esse argumento ele vai ser considerado como sendo inválido, ou existe um erro aí na sua estrutura lógica. Então, para eu verificar a conclusão se vai ser verdade ou se vai ser falso, eu sempre considero premissas verdadeiras. Então, essa proposição inicial é verdadeira e essa proposição simples também é verdadeira. Se a negação de Felipe joga futebol é verdadeira, o seu pazinho correspondente vai ser falso. Então, já achei aqui a segunda parte da minha disjunção, é falso. Eu quero encontrar o valor lógico de Maria assiste TV diante do conectivo OU, para que o resultado seja verdadeiro. Se a segunda parte é falso, qual vai ser o valor lógico de Maria assiste TV? Maria assiste TV, você vai perceber que ela vai ser verdadeiro. Então, essa proposição inicial é verdadeiro. Olha o que vai acontecer com a sua negação. Se Maria assiste TV é verdadeiro, quando eu estou fazendo referência à sua negação, vai mudar o valor lógico. Aquilo que é verdade na afirmação, na sua negação ela vai ser falso. Se é falso, vai existir um erro na sua estrutura, e esse erro na sua estrutura é considerado como sendo um argumento inválido. Então aqui eu vou considerar que o argumento é inválido. Padrão.
Inválido porque eu encontrei a sua conclusão como sendo verdadeira. Se eu tenho premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, o argumento é válido. Se eu tenho premissas verdadeiras, sua conclusão é falsa, o argumento é inválido. E agora relacionado ao todo. Relacionado ao todo é com quantificador. Tem lá o todo e eu tenho um existe, eu quero verificar a sua conclusão se é decorrente da sua premissa. Então vamos desenhar aqui. Vou desenhar aqui apertado, vou desenhar aqui essa parte das premissas e aqui no final eu coloco a minha conclusão. Desenhando todo, tá? Aqui é uma bolinha menor, onde eu coloco outra bolinha maior. A bolinha menor está dizendo lá que é o triângulo, onde tem lá todo o triângulo é polígono, então estou aqui com polígono. E agora eu vou colocar o existe, ó. O existe é o polígono. Vai dizer que polígono tem lados e medidas iguais. Então vou colocar aqui, ó, o existe. Desenho do existe é o desenho com exatamente uma interseção. Colocando aqui, ó, polígono e está aqui os lados e medidas iguais. O P de polígonos, vou colocar aqui lados e medidas, ó, para representar aí lados e medidas iguais. Vou apertadozinho aqui, mas dá para compreender. Então esse diagramazinho aqui é o lados e medidas iguais. Colocando aqui, ó, lados e medidas iguais. Beleza. Se eu quero verificar a conclusão a partir de proposições quantificadas, onde eu tenho ali quantificadores, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que eu tenho que pegar o conjunto que se repete nas duas proposições quantificadas. Tenho aqui os polígonos. Então vou colocar exatamente o polígono que está se repetindo. Coloquei. Vou colocar o conjunto relacionado ao triângulo que está todo ele dentro do polígono. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o triângulo. Coloquei o diagrama do triângulo. E agora eu vou colocar lados e medidas iguais, ó, porque existe uma interseção entre polígono. Está aqui, lados e medidas iguais. Olha a conclusão. A conclusão está dizendo, logo todo triângulo tem lados e medidas iguais. Você vai perceber que existe a possibilidade de nenhum triângulo não ter nenhuma interseção. Não existe aqui a possibilidade de triângulo ter lados e medidas iguais. Isso aqui é uma possibilidade. Poderia existir, professor? Poderia. Quando você vê que existe margem para mais de uma argumentação referente à sua conclusão, esse argumento ele é inválido. Ele é inválido porque a sua conclusão ele não é um único desenho das minhas premissas. Se eu tenho margem para erro, você vai perceber que a estrutura argumentativa dessa questão é considerado como sendo um argumento inválido, certo? Aqui, o item 3, você vai ter que considerar como sendo inválido. Então, a pergunta quer analisar quem são válidos e quem são inválidos. Então, vou voltar aqui para a alternativa, né? Para as alternativas, para verificar qual vai ser válido e qual vai ser inválido. A gente viu que válido foi somente o item 1, então válido somente o item 1. Inválido eu tenho 1, 2 e 3, ó. Então eu teria que procurar. Somente 1 e 3 são válidos? Não, somente 1 é válido. 1 e 2 são válidos? Não, somente 1 é válido. Somente 3 não é válido? Ó. Você vai perceber que não é somente 3 que é inválido, é somente 2 e 3. Somente 2 e 3 que é inválido. 1, 2 e 3 não são válidos, existe uma que é válido. Existe um que é válido, por isso está errado. Então a alternativa correta para essa questão realmente é somente 1 é válido, realmente. Somente 1 é válido. 2 e 3 são inválidos. Por isso, como alternativa correta para essa questão seria letra E. Mais uma questão para a gente treinar exatamente a regra do pazinho. Questão número 8. Olha o que vai te pedir. Foi inclusive a questão referente ao concurso da Universidade Federal da Paraíba, ano de 2023. Se Paulo foi ao trabalho, então não jogou futebol. Se Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao cinema. Sabendo que as duas proposições são simples, são verdadeiras, ó, tá aqui trabalhando com proposições argumentativas, suas premissas iniciais te deu verdadeira e te deu uma proposição simples, onde vai falar lá, Márcia não foi ao dentista, então é correto afirmar. Isso aqui é um clássico caso de questões envolvendo a argumentação, onde eu vou trabalhar pela regra do pazinho. Eu tenho na primeira proposição uma condicional, uma proposição composta
com um condicional. Na segunda proposição também tem um condicional, tem um sim então. E a última proposição você vai perceber, é uma proposição simples, onde fala lá, Márcia não foi ao dentista. Então vou verificar a estrutura desse argumento para saber qual das alternativas aqui vai ter uma conclusão verdadeira para te dar aí uma argumentação válida. Então vou analisar questão número 8, onde eu estou trabalhando ali com condicionais, vou representar. Vou colocar aqui que a primeira informação é uma condicional. Ele falou exatamente que Paulo foi ao trabalho, vou chamar aqui de PT, então PT, Paulo foi ao trabalho. Na segunda parte, observe que tem a negação, tem um não, vou colocar com o tio representando aqui a negação. Está dizendo lá que não jogou futebol. Como está falando de Paulo, ó, você vai colocar aqui Paulo não jogou futebol, colocando aqui a representação JPJF. Paulo não jogou futebol. Tem outra condicional, ó. Tem outra condicional e essa condicional agora você vai perceber que está falando exatamente o que afirmou na primeira parte, na segunda parte da primeira condicional. Eu tenho a negação também, ó. Paulo não jogou futebol. Eu vou colocar com a negação. Paulo não jogou futebol. Coloquei aqui, ó. Paulo não jogou futebol. Então, Márcia foi ao dentista. Colocando aqui Márcia. Então, lá Márcia foi ao dentista. Coloquei MD. Sabendo que são verdadeiras, daqui a pouco considero como verdadeira, e a sua conclusão, que é a negação de Márcia foi ao dentista, ó, negação de Márcia foi ao dentista, e agora a gente quer aquela conclusão verdadeira. Quem vai ser a conclusão verdadeira? Para isso eu preciso que todas as premissas, ó, todas, professor, o comando da questão pediu apenas para considerar as duas condicionais como sendo verdadeira. Esse tipo de questão, se não vier falando nada, aqui no comando da questão, você sempre vai considerar como sendo verdadeira, tanto as proposições compostas como a proposição simples. A partir dessa estrutura, eu consigo analisar cada alternativa para verificar se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. A alternativa que vai ser correta é aquela que te der uma conclusão verdadeira. Então vamos analisar cada proposição simples aqui, ó. Eu tenho que a negação de MD é verdadeira. Por que regra do pazinho? Porque a estrutura argumentativa ela sempre vai te dar um pazinho correspondente. Negação de MD, eu tenho verdade. Se eu tenho uma negando e uma afirmando, ó, se uma é verdadeira, a outra vai ser falso. Então já sei aqui que o valor de MD vai ser falso. É uma condicional, ó. Para que a condicional seja verdadeira, não pode iniciar por verdade, tem que ser falso. Se eu tenho a segunda parte sendo falso, a primeira parte obrigatoriamente tem que ser falso. Eu tenho aqui a negação de PJF. É a mesma proposição onde tenho aqui na segunda parte da primeira condicional. Então isso aqui também é falso. Se é falso, a sua falsidade na condicional admite para ser verdadeiro como falso a parte inicial. Então PT vai ser falso. Se eu encontrei todos os valores das proposições simples desse argumento, agora eu vou analisar as alternativas para verificar aquela que vai dar falso, aquela que vai dar verdadeiro, né? Eu vou analisar para saber qual das alternativas vai dar falso e vai dar verdadeira. A alternativa correta é a que vai dar verdadeira, certo? Então na letra A, vai dizer lá, olha, Paulo não jogou futebol. Tá aqui, ó. Paulo não jogou futebol. Essa conclusão é falsa. Achei o valor lógico dela através do argumento. Então se eu tenho aqui o resultado da proposição simples sendo falso, isso aqui é falso. Só será verdade quando a conclusão for verdadeira, porque eu considerei todas as premissas sendo verdadeiras. Paulo foi ao trabalho, tá aqui, ó. Paulo foi ao trabalho, isso aqui é falso. Então se é falso, já eliminei. Já eliminei porque eu quero aquela informação como sendo a verdadeira. Então Paulo foi ao trabalho, isso é falso. Na letra C, na letra D e na letra E, você vai perceber que eu estou diante do conectivo E. Conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Então vou colocar aqui a estrutura da letra C, a estrutura da letra D e a estrutura da letra E. Vou colocar aqui, observe que todas as três alternativas têm um conectivo E. Se tem um conectivo E, eu tenho que analisar primeira parte e segunda parte
para verificar através da operação do conectivo aquela que vai dar verdade. Lembra lá da análise da tabela verdade do conectivo E. O conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeiras. Se eu achar pelo menos uma parte aqui falso, você vai perceber que a sua conclusão vai ser falsa. Vamos deixar bem analisado. Vou analisar aqui tanto a letra C, letra D e letra E para você verificar. Só vai te dar como resposta correta uma alternativa que vai bater exatamente as duas proposições ligadas pelo conectivo E sendo verdade. Então, na letra C, Paulo foi ao trabalho. Então, na primeira parte, onde eu quero analisar, estou fazendo referência a Paulo. Se Paulo foi ou não ao trabalho. Então, Paulo ia ao trabalho, você vai perceber que é a informação inicial. Paulo foi ao trabalho, isso é falso. Então, aqui seria falso, aqui seria falso. E se você observar, quando eu faço a negação de uma proposição que é falso, agora sim, ela se torna verdadeira. Então, Paulo ia ao trabalho, isso é falso. Para ser verdadeiro, basta negar. Paulo não foi ao trabalho. Então, aqui na letra E vai ser verdadeiro. Teria colocado aqui letra C. Eu vou apagar para colocar aqui a alternativa letra E. Apagando aqui, vou colocar aqui a alternativa letra E. Analisando. Então, na letra E, se você observar, já é a correta. Porque as outras não tem como dar verdade se o resultado da primeira proposição é falso. Já estou colocando falso aqui. Mas para você confirmar que é a letra E, você precisa analisar a segunda parte da conjunção. Para ser verdade, as duas proposições aqui tem que ser verdade. A primeira parte é verdade e a segunda parte tem que verificar se vai ser verdade. Então, se eu estou analisando se jogou ou não jogou futebol, você vai vir para cá. Então, você vai perceber. Paulo não jogou futebol é falso. Então, aqui na letra D, você já encontra de cara. Se eu tenho um conectivo E falso, seu resultado é falso. E agora eu estou afirmando, tanto na letra C como na letra E. Estou afirmando. Se eu estou negando que Paulo não joga futebol, dizendo aqui que isso é falso, a sua negação. Então, quando eu faço a afirmação, é alterar o valor lógico. Se eu estou dizendo que Paulo não joga futebol é falso, quando eu vou afirmar, isso vira verdadeiro. Ou seja, Paulo realmente jogou futebol. Paulo jogou futebol. Aqui, na letra C, eu tenho falso, porque eu tenho um conectivo E falso no início e verdadeiro no final, isso deu falso. Quando eu tenho lá verdade no início, verdade no final, ligando pelo conectivo E, esse valor ele vai ser verdadeiro. Então, a conclusão, quando eu tenho lá verdade nas minhas premissas, verdade na conclusão, esse argumento é válido. Então, você teria que marcar para essa questão como verdadeira, a alternativa correta, letra E. Mais uma questão desse assunto, regra do pazinho para a gente treinar. Você já sabe o que tem que fazer. Vou verificar a estrutura argumentativa para procurar aquela alternativa ou aquela conclusão que vai dar de forma correta. Tem um lá, se o concurso não é difícil. Tem um se então. Então você tem que destacar nesse tipo de questão os conectivos. Eu tenho o se então. Na segunda proposição, eu estou diante da disjunção, é a disjunção exclusiva. Eu tenho o ou. E a conclusão, se você observar, ele vai te dar um se então. Está aqui o se e está aqui o então. Eu quero exatamente analisar nas minhas alternativas qual vai ser aquela correta na segunda parte da minha condicional. Eu tenho nas alternativas todas elas formadas aqui pelo conectivo E. Todas elas, conectivo E, eu tenho que analisar. Para saber se é verdade, tem que analisar as duas partes. Primeira parte e segunda parte para verificar qual é que vai dar o argumento correto. Então vamos estruturar. Vamos estruturar aqui, você vai verificar como é que vai ficar. Primeira proposição composta é um condicional. Condicional representa como sendo a minha setinha, tá aqui. Tá te dando uma informação que é com a negação, ó, eu tenho não. Então estou falando do concurso. Então o concurso ele não é difícil, ó, CD, coloquei com a negação, negação concurso não é difícil. Matemática é difícil, eu vou chamar de MD. Matemática é difícil. Depois ele te dá a disjunção exclusiva. Símbolo da disjunção exclusiva é esse daqui com tracinho embaixo. Matemática não é difícil. Está te dando aqui a negação. Então coloco uma negação. Negação de matemática difícil.
Agora eu coloco lá, Paulo gosta de matemática, tá com a negação. Então eu coloco a negação. Paulo gosta de matemática. Coloquei aqui, PGM para ser Paulo gosta de matemática. Agora eu vou trabalhar com a conclusão. Tá dizendo lá, conclui-se que. Então se eu quero trabalhar com a conclusão, você vai perceber que ele te deu uma condicional e nessa condicional ele já te falou qual vai ser o valor da primeira parte da condicional. Está dizendo lá que Paulo gosta de matemática. Então vou considerar Paulo gosta de matemática como sendo a sua afirmação. Paulo gosta de matemática. Colocando aqui, ó, Paulo gosta de matemática. Pronto. Eu quero o valor da segunda parte da condicional. Então você vai perceber o seguinte. Quando eu estou trabalhando com lógica argumentativa, eu tenho que considerar tudo sendo verdadeiro. Considero tudo sendo verdadeiro porque eu tenho um valor lógico de uma proposição simples. Se eu quero considerar que tudo será verdadeiro, que tudo vai ser verdadeiro, uma das possibilidades que eu vou analisar na tabela verdade é que PGM, Paulo gosta de matemática, isso é verdadeira. Então, se isso é verdadeira, eu tenho que verificar a minha segunda parte da minha conclusão, para verificar se vai ser verdade ou se vai ser falso. Então já posso te dizer, se eu encontrar aqui como sendo falso, a minha conclusão vai ser falsa se bater todas as informações aqui sendo verdadeira. Se eu tenho uma conclusão sendo falsa e as minhas premissas é verdadeira, esse argumento é inválido. Eu precisava mudar essa estrutura lógica, porque na minha condicional eu tenho lá 3 possibilidades para ser verdadeira. Eu começando com verdade aqui, se bater toda a estrutura, colocando verdade aqui no final, esse argumento é válido. É o que o comando da questão te pediu. Então vou considerar como sendo verdade a PGM. Se PGM é verdade, a sua negação vai ser o quê? Vai ser falso. Então já sei que essa segunda parte da minha disjunção exclusiva, isso é falso. Ó. Coloquei falso. Para que a disjunção exclusiva seja verdadeira, você vai perceber o seguinte. Ela precisa pelo menos uma ter verdade. Então se eu tenho aqui a segunda parte sendo falso, para ser verdadeira na disjunção exclusiva, eu encontro o valor de MD. MD vai ser verdade. Se uma está afirmando e outra está negando, ó, se uma está negando e outra está afirmando, uma é verdade, a outra tem que ser falso. Aqui o resultado vai ser falso. Para que a condicional seja verdadeira, eu preciso que a primeira parte seja falso, porque a segunda parte aqui já é falso. Então se eu colocar V aqui, vai ficar vou fazer faxina. Então a condicional, toda vez que for falso, na segunda parte, eu preciso que a primeira parte seja falso. Então com isso, ó, bateu. Se você observar, se eu tenho lá premissas verdadeiras e eu tenho uma conclusão também verdadeira, isso aqui vai ser um argumento válido. Ou seja, para que esse argumento seja válido, eu preciso, ó, que essa conclusão final ela seja verdadeira. Ela seja verdadeira. Se eu achar nas alternativas qualquer uma delas sendo falso, o argumento ela passa a ser inválido, porque premissa verdadeira com conclusão falsa, o argumento é inválido. Então eu preciso, para garantir para que essa estrutura argumentativa ela seja válida, a sua conclusão ela tem que ser verdadeira. Para ser verdadeira, a primeira parte eu já sei que é verdadeira. Vamos analisar a segunda parte. A segunda parte também tem que ser verdadeira. Para ser verdadeira com conectivo E, para ser verdadeira com conectivo E, tem que ser as duas partes verdadeiras. Então vou analisar aqui, ó, com calma, para você verificar como vai ficar a estrutura de cada alternativa. Tem lá a letra A, tem lá a letra B, tem lá a letra C, tem lá a letra D. Todas elas têm um conectivo E. Todas elas têm um conectivo E. Para ser verdade, as duas partes aqui ó, tem que ser verdade. Então vou analisar a primeira parte, vou analisar a segunda parte e verificar o resultado final para saber qual vai ser aquela alternativa verdadeira. Então vamos analisar, tá aqui. Matemática, a primeira parte está falando, né? Vamos analisar todas as 4 alternativas aqui. Está falando sobre matemática. Se matemática é ou não difícil. Se matemática não for difícil e se matemática é difícil. Matemática não é difícil, está aqui. Ó. Se você observar, matemática não ser difícil, eu coloquei o valor lógico como sendo verdade. Então, não ser difícil é verdade. É verdade, e matemática difícil. Ó. Matemática difícil, o resultado vai ser o quê?
vai ser falso. Então já sei que essa primeira parte da C é falso e essa primeira parte da D também é falso. Analisando a segunda parte, vai fazer referência ao concurso. Está dizendo lá, concurso é difícil, concurso é difícil, concurso não é difícil. Vamos analisar a conclusão de concurso. Concurso não ser difícil. Se você observar concurso não, com a negação é que é falso. Então, com a negação aqui é falso, na letra B, e na letra D, ó, com a negação, vai ser falso. Na sua afirmação, se concurso não é difícil, é falso, para eu dizer que essa proposição é verdade, basta eu negar. Então, a negação de concurso é difícil é a sua afirmação. Se a negação é falsa, a sua afirmação ó, é quem é verdadeira. Conclusão. Quando eu tenho lá uma estrutura argumentativa, onde eu tenho lá conectivo E, ligando duas proposições simples, aquela que vai ser verdade é aquela que tem as duas verdades. Conectivo E só será verdade quando as duas for verdade. Então, para essa questão, você vai perceber que só tem uma alternativa correta, letra A. Já na letra B, eu tenho uma falsidade na segunda parte. Isso vai ser falso. Na letra C, eu tenho falsidade na primeira parte. Se eu tenho falsidade na primeira parte, isso é falso. E as duas na letra D é falso. Se é falso, nas duas vai ser falso. Então, para essa questão, você teria como assinalar a alternativa correta, letra A. Última questão. Questão de número 10, questão da banca IBFC, questão que veio para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ano 2023, que dizia o seguinte: as premissas, você vai perceber que eu tenho um se e eu tenho um então. Se o sargento manteve a disciplina, então o soldado não, negação, foi punido. E eu tenho outra condicional. Se o soldado não foi punido, então a aula prosseguiu normalmente. Implica na frase, né? Então eu quero uma alternativa agora que, se você observar a estrutura argumentativa, é formado com condicional. Professor, como é que eu faço esse tipo de questão? Você vai perceber que agora o comando da questão não te deu proposição simples para eu considerar tudo verdadeira e encontrar a alternativa correta. Olha nas alternativas. Todas elas é composta pelo sim então. Todas as alternativas eu tenho um sim então. Essa questão, através de argumentação, onde ele te dá a estrutura de condicionais e a sua resposta, a sua conclusão é outra condicional, a regra que eu tenho que aplicar aqui é a regra do encadeamento lógico. Inclusive, vou deixar na descrição também, aqui do vídeo, né, na descrição do vídeo, vou deixar uma aula de todo o conteúdo relacionado a como acertar questões envolvendo o encadeamento lógico. Vale a pena assistir? Vale a pena assistir. Se você está vendo exatamente esse vídeo na reta final, na preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba, você vai perceber que vale a pena assistir. A banca ela já cobrou diversas questões te dando essa estrutura de encadeamento lógico. Professor, como é que funciona? Você vai perceber o seguinte: eu tenho aqui o sim então eu vou colocar a estrutura do sim então aqui, ó, do condicional. É um condicional, é uma setinha onde eu coloquei. Vou representar a minha primeira premissa, onde ele diz lá, sargento manteve a disciplina. Vou colocar aqui, ó, vou colocar o S de sargento, vou colocar o M, manteve, e colocar aqui o D, disciplina. Primeira parte já foi. Soldado não foi punido, ó. Como tem a negação, eu tenho que representar aqui como sendo o tio. Vou colocar o SD, ali botei já o S no início, para não confundir. Sargento só o S e o SD aqui para ser o soldado. Aí não foi punido, ó. Vou botar o P para representar punido. Na segunda condicional, perceba que ele vai trabalhar também com a mesma parte que ele falou aqui na primeira condicional. A segunda parte da primeira é idêntica à primeira parte da segunda. Então eu tenho aqui a negação do soldado foi punido. Tá aqui, negação do soldado foi punido. E a última parte vai trabalhar, a aula prosseguiu normalmente. Então a aula prosseguiu normalmente. Qual vai ser a conclusão, professor? Qual vai ser a conclusão? Merece até uma revisão. Fazer aqui uma revisão breve. Então, toda vez que você pegar uma estrutura argumentativa formada por condicionais, onde você perceber que eu tenho uma proposição inicial e essa proposição inicial condicional
Se você tiver exatamente a segunda parte dessa condicional idêntica, foi o que aconteceu no comando dessa questão, idêntica à primeira parte da segunda condicional, você vai perceber que a argumentação correta para esse tipo de questão também vai ser outro condicional. Na alternativa também você tem que marcar como sendo outro condicional. O que é que eu tenho que fazer, professor? A regra do encadeamento lógico te garante, eu posso eliminar, cortar a proposição, segunda proposição da primeira com a primeira proposição da segunda. O que resta é a primeira parte da primeira, é o valor de P, e o que resta é exatamente o valor da segunda parte da segunda, o valor de R. Ou seja, onde eu tenho ali duas ou mais proposições condicionais, a sua resposta vai ser outra condicional. De que forma? Primeira parte da primeira e a segunda parte da segunda. Se você perceber que é exatamente idêntico, é igual a segunda parte da primeira com a primeira parte da segunda condicional, a sua conclusão vai ficar exatamente nesse formato. Se não tiver, professor, você vai perceber que alguns elaboradores gostam de confundir. Se não tiver, não se desespera, porque existe regra de equivalência do condicional. Qual vai ser a regra de equivalência do condicional? Uma delas, por exemplo, a gente viu no estudo de lógica proposicional, é a regra do inverte e nega, é a regra da contrapositiva, onde eu consigo transformar uma condicional em outra condicional. De que maneira? Eu pego aquela proposição inicial, eu inverto ela e coloco a negação, e eu pego aquela proposição final, eu inverto ela e coloco no início, com a negação. Todas as duas conclusões estão de forma correta. A primeira está afirmando, porque é consequência das minhas premissas, mas pode vir negando. Quando vem negando, não se assuste, porque o elaborador queria que você lembrasse exatamente de uma das regras de equivalência do meu condicional. Poderia ser o ou, porque existe aquela regra do Neymar, onde eu tenho que negar a primeira, transformar o condicional no ou e manter a segunda. Poderia vir, mas é mais difícil, quase não cai relacionado à equivalência do ou para esse tipo de argumento, que mais vem ou de forma direta, com o sim então, ou de forma invertida por causa da regra de equivalência. Perfeito, aí volta lá para a questão. E deu lá duas condicionais, eu vou observar a negação de soldado, onde ele disse aqui não foi punido, segunda parte da primeira condicional, é exatamente idêntica à negação da primeira parte da segunda condicional. O que é que eu tenho que fazer, professor? Eu elimino, eu corto ela aqui e a sua conclusão você tem que procurar nas alternativas, que é uma condicional. E essa condicional vai ser formada pelo sargento manteve a disciplina, aqui o sargento manteve a disciplina, coloco aqui, e eu tenho aqui a aula prosseguiu normalmente, o valor do A, do P e do N. Olha lá nas alternativas, tenho que afirmar, o sargento manteve a disciplina, na letra A não manteve, na letra B não manteve, na letra C e na letra D está dizendo lá que manteve, está afirmando, perfeito. Então temos que analisar a segunda parte, vou analisar a segunda parte. A segunda parte, você tem que observar que não existe essa com negação. Aqui eu coloquei com não. Então, você teria que marcar para essa questão, questão de número 10, aquilo que estava afirmando. A aula prosseguiu normalmente. Você ia perceber que eu teria como resposta correta a letra C. E a letra E? Você ia perceber que estava de forma invertida. Como está de forma invertida, é por causa da possibilidade da regra do inverte e nega. Poderia vir de forma correta também uma alternativa com condicional invertida as proposições. O APN, a aula prosseguiu normalmente, ela poderia iniciar só com a negação. Então teria ali APN, colocando aqui a possibilidade de resposta também, para você não cair na pegadinha da banca. Neguei, inverti, neguei, e eu também coloquei aqui com a negação, S, M, D. Como é que ficaria correto essa estrutura? Ia ter que dizer, a aula não prosseguiu normalmente. Aqui está afirmando, a aula prosseguiu normalmente. Então já está errado a letra E, porque não é afirmando, teria que ser negando. E aqui também está afirmando, não é afirmando,
teria que vir negando. Se as duas tivessem invertida e tivesse com a negação, isso batia exatamente com a forma dessa implicação lógica, que é a estrutura formada através de uma argumentação, de um argumento formado somente com condicionais. Então, com isso, pessoal, chegamos exatamente ao final dessa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula vem te ajudando, se te ajudou de alguma forma, de alguma maneira, já curte e deixa seu comentário. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.